Vamos que vamos. Vamos falar de Minas Gerais agora, terra de José Maria Trindade. A maioria dos deputados estaduais da Assembleia de Minas, em Belo Horizonte, aprovou em segundo turno o reajuste salarial para categorias como segurança pública e saúde na tarde de hoje. Agora, o projeto de lei segue para sanção ou veto do governador Romeu Zema, do Partido Novo. Os aumentos também foram estendidos para servidores do Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas, do Ministério Público, Defensoria Pública e da própria Assembleia. Cada um tem um projeto distinto. Mais cedo, os mesmos parlamentares aprovaram em primeiro turno o reajuste para os servidores. Foram 60 votos a favor e 2 contra. O aumento virá em 3 parcelas: julho desse ano, setembro de 2021 e setembro de 2022. E o reajuste para servidores é de 41,74%. Com uma folha de pagamento que consome quase metade do orçamento no estado, está difícil fechar a conta lá em Minas Gerais, hein, Zé? Somente a dívida com a União supera 93 bilhões de reais e em 2019, olha só, o déficit orçamentário em Minas foi de 8,6 bilhões de reais, um estado quebrado. O governador Romeu Zema disse que não há um plano B. A única saída para o estado é aderir ao plano de recuperação fiscal do governo federal, mas a lei que define os pré-requisitos para a adesão estabelece, entre outras regras, que o estado não conceda reajustes. Para finalizar, só que o funcionalismo público quer aumento salarial e as categorias se mobilizaram, pressionaram o governo e conseguiram que o executivo mandasse um projeto de lei para a Assembleia concedendo 41,7% de reajuste com aumento escalonado, como eu disse, até 2022, Pois é uma vitrine do Partido Novo, né? Essa gestão do Romeu Zema em Minas Gerais, é uma vitrine. Era um azarão, ficava em quarto lugar, passou para terceiro e ganhou de todo mundo e foi eleito governador de Minas. Um empresário conhecido em Minas Gerais e que chegou sem nenhuma base política. Para se ter uma ideia da gestão lá, ele abriu para que pessoas fossem indicadas de fora para secretarias importantes. Contratou uma empresa, tipo um RH, como um executivo que sai atrás ali dos seus principais diretores. Foi assim que ele escolheu os seus secretários. Quando ele chegou no governo, ele ficou assustado com o nível, né, das contas públicas. Veja bem, todo ano produz quase 10 bilhões de reais de dívidas, né? É muito dinheiro, o déficit o que arrecada menos do que gasta. Diante de um cenário assim, ele começou a cortar gastos, evitar despesas, e chegou nesse ponto aí que eu acho o grande teste de um governante é enfrentar os próprios funcionários. Jair Bolsonaro vai passar por isso na reforma administrativa, enfrentar os próprios funcionários. Os funcionários do presidente Jair Bolsonaro, os federais, não entraram ainda nesta fase de reivindicar aumento salarial. Nesse caso de Minas Gerais, houve ali um entendimento de fazer um acerto em algumas categorias. A legislação indica que o governador é que tem que propor esse aumento. Ele mandou para a Assembleia, quando chegou na Assembleia, os deputados enxertaram a lei com aumento para todos os setores. Defensoria Pública, para os tribunais de justiça, para o Tribunal de Justiça, para a Segurança Pública e para outros funcionários. Para você ter uma ideia, o pessoal de segurança, que é a origem do reajuste, não queria entrar na mesma sessão e junto com os outros funcionários públicos do estado de Minas Gerais. Virou uma guerra lá na Assembleia e nas galerias, porque fica muito evidente, né? Não tem dinheiro para todo mundo, eu desconfio até que não tinha nem para a segurança pública, mas era uma emergência. Então essa é a situação de Minas, quer dizer, Romeu Zema vai ter que vetar esta lei esquisita aprovada pela Assembleia Legislativa, né? Não tem como, os números mostram que não há como dar reajuste assim. Olha, eu fui agradavelmente surpreendido, a gente dá tanta notícia ruim, aqui é obrigado a dar, não custa dar uma notícia mais animadora. Espero que eu esteja correto. Ontem eu fui apresentado ao trabalho que vem sendo feito pelo governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, eu fiquei muito bem impressionado. Ele já aprovou, Zé Maria e Silvio,
ele já aprovou mudanças que melhoraram sensivelmente o sistema previdenciário do Estado. Ele não fez exatamente uma reforma da Previdência, ele fez um conjunto de medidas, ele conseguiu aprovar sem grandes confrontos, sem, como ele próprio frisou no encontro aí em que eu estive ao lado dele, sem bala, a bomba de gás lacrimogêneo. Ele aprovou um conjunto de medidas que mexem profundamente e para melhor no sistema previdenciário gaúcho, e ele fez também uma espécie de uma reforma administrativa, medidas que mexem muito profundamente na administração. Ele conseguiu uma economia, por exemplo, de 10 anos da Previdência do Rio Grande do Sul, calculada em 10 bilhões, 15 bilhões em 10 anos. É muita coisa para o Rio Grande do Sul, que é um estado complicado. E mexeu administrativamente, ele conseguiu aprovar regras para que essas que o governo está esboçando. Você faz avaliações do funcionário público, você demite os que vão chegando. Agora, você vai ter um quadro administrativo no Rio Grande do Sul muito melhor do que se tem em outros lugares. Eu fiquei muito bem impressionado. De novo, espero que tudo isso corresponda à verdade. Eu conferi nos jornais ali e os jornais confirmaram isso aí. Entre dezembro e agora, nesta semana, foram aprovadas medidas importantes. Se ele conseguiu isso, é um caminho a seguir, porque conseguiu em um ano e com uma coragem que é rara num estado que desde que foi ressuscitada a eleição direta dos governadores, não reelegeu nenhum. Todos os partidos ali, os maiores, passaram pelo poder e nenhum durou mais que 4 anos. E o Eduardo Leite, se ele seguir esse caminho e com esta determinação, pode ser o primeiro a quebrar essa regra, né? Essa maldição.